Certamente, a imensa maioria de nós já terminou um relacionamento e ficou chocada quando descobriu quem era realmente a pessoa por trás do que a gente achava. O choque do término, ele não acontece porque a pessoa mudou, mas ele acontece porque a sua projeção parou finalmente de trabalhar para esconder quem realmente essa pessoa era. Eu te digo outra coisa: ou você aprende a identificar a pessoa real enquanto ela ainda está na sua vida, ou você vai passar o resto da sua vida se desapontando com fantasmas que você mesma criou. O fato de você estar aqui tentando entender esse abismo entre o que você imaginou e o que era real prova que a sua maturidade psíquica, a sua inteligência não te serviu de nada quando a paixão entrou em cena. No amor, quem manda é o inconsciente, é ele quem dá as cartas, é ele quem é um mestre e é ele que vai te manter cego até que o estrago seja irreversível. Nós gostamos de acreditar que nós somos safas, inteligentes emocionalmente, bem resolvidas, mas a paixão ela é o único território onde a lógica pouco importa. E o problema é que a paixão ela é intrinsecamente projetiva. Você não vê o outro, você vê o que você precisa que o outro seja para preencher seus próprios buracos. E é por isso que a pessoa real, ela só aparece depois que esse laço se quebra, que é o momento onde que o projetor vai desligar e vai sobrar apenas o entulho de quem a pessoa sempre foi. Se você dedicar o seu tempo a esse vídeo, eu te prometo que a gente vai quebrar esse ciclo. Eu vou te mostrar aqui por que a sua inteligência é a primeira coisa que morre quando você se apaixona. Como que o seu consciente edita essa realidade para que você ignore sinais que estavam gritando ali na sua cara. Eu vou te dar um método para enxergar a face real do seu parceiro antes do desapontamento final. E também o porquê olhar para o próprio inconsciente é a única forma de parar de ser atropelado por términos que você jurava que não viu chegando. A primeira coisa que eu tenho para falar é que a paixão vem para todos. Mas a clareza de saber exatamente com quem você está dividindo a vida, ela é um luxo de pessoas que têm coragem de olhar para dentro. E o que está dentro é muito mais que a lógica pode tocar. Você se orgulha da sua maturidade, não é? Você leu livros, você entendeu que o ego não pode mandar na sua casa, você aprendeu a observar seus impulsos, mas você está sofrendo ou frustrada por quem seu parceiro se tornou. Porque ele virou uma pessoa que você não conhecia. O motivo é porque, no momento em que a paixão entra pela porta, toda a sua inteligência vai ser colocada em como induzido. Então, se você está aqui tentando entender, nossa, quem é essa pessoa com que eu me relacionei? Será que ele sempre foi assim? Eu não acredito que ele fez isso. Que pessoa horrível era essa? Isso é porque, quando você se apaixona, a inteligência morre, você não tá vendo a pessoa real na sua frente. Você tá vendo uma projeção de potenciais não vividos seus. A outra pessoa, ela é apenas uma tela branca onde seu inconsciente, ele decidiu rodar o filme de seus maiores desejos e carências. Para entender o porquê de você ter ignorado os sinais óbvios, a gente precisa olhar para como que essa engrenagem funciona na prática. Para isso, eu vou utilizar do Jung. Ele vai falar que isso acontece porque essa paixão é como se fosse um projetor. Eu vou dar o exemplo do projetor de cinema. Imagine aqui que você tem um projetor de cinema e a outra pessoa ela é uma tela em branca que chegou. Quando você se apaixona, o filme que está rodando dentro de você, que são seus desejos, suas carências, seus potenciais não vividos, ele é projetado naquela tela. Na vida real, isso seria mais ou menos assim. Vamos supor que você admira profundamente sabedoria e capacidade de ensinar. Daí aparece alguém com uma fala, uma convicção sobre assuntos complexos. Pronto, perfeito. Você projeta essa sua admiração na pessoa. E daí você começa a ignorar aquelas falhinhas de caráter inquestionáveis, coisas que você nunca concordaria. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela vai se tornar para você o símbolo da verdade, porque você admira profundamente os atributos que você projetou nela e não necessariamente ela. Quer ver um outro exemplo? Imagina que você está em um momento de caos na sua vida. Tá tudo bagunçado, tudo sem controle, tudo caótico. Aí aparece alguém que fala pouco e observa muito. Essa pessoa tem tudo que você precisa naquele momento. Você vai ler isso como estabilidade, porque para você o silêncio vai ser um sinal de força, de maturidade. Pronto, achei uma pessoa estável, forte. E aí você entra no relacionamento e as coisas internamente mudam para você, as suas projeções mudam. E você acaba descobrindo que ele não era estável. Ele apenas não tinha nada para dizer. Você apenas tinha uma necessidade de segurança e criou essa própria máscara de sabedoria no outro. Agora, você não tem trocas, você não consegue conversa, ele não tem vontade nem disposição para resolver os problemas e você fala: nossa,
Nunca conheci essa pessoa que eu tive por tanto tempo. Mas na verdade o que você fez foi ignorar os sinais em prol da sua projeção, do que você precisava. Olha como isso funciona, segundo Jung. O que a gente chama popularmente de ignorar sinais é uma falha de atenção, é um mecanismo de defesa e preservação do ego. Tudo isso que acontece é seu ego trabalhando. Eu vou desenhar aqui para vocês uma coisinha. Para o Jung, isso aqui é você. Existe uma coisa que é o nosso inconsciente, que é uma força viva e compensatória. Esse inconsciente está aqui, lá no fundo. E a gente tem o ego, que é o centro da nossa consciência. O nosso ego está aqui. E o papel do nosso ego é nos proteger. Ele tem um escudo. O ego, ele busca estabilidade. E ele está aqui no consciente. Isso aqui é o inconsciente. Eu vou colocar só um i aqui. Quando o sinal da realidade, ou seja, comportamento tóxico de um parceiro, um erro profissional recorrente ou um sintoma de esgotamento ameaça a imagem que o ego tem de si mesmo, o inconsciente ele vai criar um ponto cego. Por quê? Se isso que o ego detectou vai para o consciente, isso ia exigir mudanças estruturais que ia atacar o seu ego. E você ainda não está pronta para fazer essas mudanças segundo o seu ego. E aí, ao invés de ver esse sinal você ou na situação, você acaba projetando esses sinais no mundo externo, que o ego não vai deixar isso vir para a consciência. E o inconsciente precisa que isso saia. Então você vai projetar no mundo externo. Seu inconsciente, ele vai lá tentar te avisar que tem um trem errado, mas o seu ego vai falar assim, tem não. E aí isso vai ser projetado no mundo externo, nas outras pessoas. Aquele erro que você tá vendo, seu parceiro. Então, para o Jung, tem o inconsciente, que é uma força viva compensatória, e o ego é o centro da nossa consciência. O nosso ego está o tempo todo buscando estabilidade. Então, quando tem aquele sinal, aquele comportamento ruim do seu parceiro, ou erros profissionais recorrentes, ou sintomas de esgotamento, que vão ameaçar a imagem que o ego tem de si mesmo, o inconsciente vai criar esses pontos cegos, tá? E isso porque, se for para o consciente, vai exigir mudanças estruturais que atacariam o seu ego e você não está pronta para fazer essas mudanças, segundo o seu ego. E ao invés de ver o sinal em você ou na situação, você projeta isso no mundo externo. Esse é o ponto cego. Se o seu inconsciente está tentando te avisar que você está sendo negligente, você vai começar a notar e se irritar profundamente com a negligência de todas as pessoas ao seu redor. E aí você vai ignorar o sinal interno, porque você vai estar ocupada demais reagindo ao sinal que você mesmo colocou no outro. O Jung ele vai dizer o seguinte: tudo que nos irrita no outro pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Então é isso. Deixa eu tentar exemplificar isso em uma situação. Imagina que você é uma pessoa muito solícita, empática, resolutiva. Isso é o que seu ego está dizendo sobre você. E aí, você entra em um relacionamento com uma pessoa financeiramente irresponsável, emocionalmente instável, que são defeitos que você racionalmente não aceitaria de jeito nenhum. Mas vocês lembram que a paixão é projetiva. Se o seu ego aceitar que o seu parceiro é inaceitável, ele ia ter que admitir que você falhou no seu julgamento. Ou seja, ou que você tem uma carência profunda que te faz aceitar migalhas. E isso ia destruir a sua imagem de mulher forte, bem resolvida. E aí o ego vai entrar aqui para proteger. E ao invés de ver a irresponsabilidade do parceiro, porque seu ego não vai deixar isso, ele vai te proteger de você. O seu inconsciente vai te fazer notar e se irritar profundamente com a folga do seu coleguinha no trabalho, ou a falta de consideração de uma amiga. Você vai gastar toda a sua energia julgando a negligência mundo externo, enquanto você cuida do seu parceiro problemático e negligencia a si mesmo, porque o ego não vai deixar isso passar, então o inconsciente projeta. Você vai continuar sendo a heroína da história, enquanto o sinal real de que você está sendo negligente com os próprios limites é editado na sua consciência. Então isso não vem para o consciente. E aí quando tudo acaba, você pensa, nossa, ele mudou demais, ele não é mais a pessoa que eu conheci, isso são coisas que eu não consigo aguentar, e isso colapsa seu ego. O que aconteceu foi, ele parou de carregar minhas projeções e agora eu sei quem ele realmente é. E quem ele realmente é pode te machucar profundamente, pois você estava cega. E não era essa pessoa que era diferente. Você entende? E sabe de outra coisa? Isso parece muito ruim, né? A gente se relacionar por projeção. Só que se a gente fosse inteligente, analítico o tempo todo, a gente jamais relacionaríamos com ninguém, porque a análise crítica ia revelar defeitos, incompatibilidades e riscos. E essa
burrice da paixão, ela é uma necessidade da alma para permitir contato e envolvimento. Só que aí fica bem complicado, né? Se eu sempre vou me apaixonar pelas minhas projeções e eventualmente elas não vão ser o suficiente, o que eu faço? Eu sempre vou me desapontar com a realidade? Eu sempre vou viver esse caos? Ou a escolha é viver sempre apaixonada? Você tá vivendo aqui junto comigo a angústia do despertar. Porque olha, a gente identificou aqui um ciclo. Você se fascina, se desilude e esse ciclo acaba em abandono. E logo depois vem o abandono. Mas nós vimos que a paixão ela é necessária. Essa projeção ela é necessária para a gente nos ligar a alguém. Para o Jung, a paixão ela é um fenômeno solitário. É como se você estivesse namorando a si mesmo em outra pessoa. É o que você viu na pessoa que falta em você. E o amor real, ele só tem chance de nascer quando a projeção morre e você não decide ir embora. Quando você reconhece que o outro é o outro e não uma extensão dos seus desejos. E qual que é o segredo aqui? Para não ser sequestrada totalmente para a paixão. O segredo é, primeiramente, entender que o que você busca no outro, você precisa de desenvolver em si mesmo. Como? Se você se apaixona por homens intelectuais e resolutivos, é porque seu próprio logos, a sua capacidade de ação e de pensamento firme, precisa desse espaço. Enquanto você não assumir a sua própria força e a sua própria autoridade intelectual, você vai continuar projetando ela em ídolos que eventualmente vão cair desse pedestal. Quanto mais você integra suas polaridades internas, você depende que os outros a carreguem por você. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem a tarefa de integrar seus desejos para não cair em um fim de relacionamento onde você descobriu coisas pesadas sobre ela por uma projeção que você podia estar realizando em você esse tempo todo. E para isso, você pode se fazer essa pergunta: o que esse homem despertou em mim que eu achava que não possuía? Mas eu posso ser bem sincera com você, você nunca vai parar de projetar. A projeção é parte da psique. É como a pupila dilatar quando o olho reage à luz. É sem você mandar, isso acontece. Então, é possível ver o outro como ele realmente é? Você pode até tentar, mas você nunca vai conseguir completamente. Sabe por quê? Porque o parceiro tem uma vida psíquica própria que não tem nada a ver com a nossa. Então, para tentar enxergar o outro como ele realmente é, você pode usar alguns pontos de observação, que são esses três que eu vou te dar aqui. O ponto A, que é você se perguntar o que eu tô sentindo. E aí você vai identificar sua projeção. O ponto B, que é o que isso diz sobre mim. Por exemplo, eu valorizo a inteligência porque eu ainda me sinto insegura sobre a minha própria capacidade acadêmica. E o ponto C, que vai ser o dado concreto. O que essa pessoa realmente faz? Ela fala termos difíceis, mas será que ela trata bem o garçom? Como que essa pessoa lida com um erro simples? É meio que tirar um pouco a projeção. Aqui é muito importante que você tenha em mente coisas que são inaceitáveis para você, porque isso vai te ajudar a cair na realidade. Mas eu vou te falar um trem. Pro Jung, o objetivo da vida não é ser feliz ou ser inteligente ou nunca errar. É ser completo. E para ser completo, você precisa passar pelo caos. Se a inteligência não morresse, você nunca se entregaria ao processo de transformação que o outro provoca em você. Isso significa que você precisa integrar a sua raiva, a sua sombra, a sua vulnerabilidade e até a sua capacidade de ser tonta. E que você precisa viver relações e sair delas consciente do seu inconsciente, entende? As relações, elas são para te trazer coisas que você não tinha consciência. Não foi todo que esse processo nos mostrou aqui? E o processo pode ser e provavelmente é doloroso. O ego, gente, ele é rígido. Ele não muda por vontade própria. Ele só muda por necessidade ou colapso. Ele é um mecanismo de defesa do próprio processo de crescimento. Então, se a sua inteligência tivesse 100% operando, você ia falar, nossa, esse relacionamento é arriscado, eu vou me machucar, é melhor ficar sozinha aqui estudando. E você ia evitar o conflito que esse relacionamento te trouxe. E, consequentemente, você evitaria a transformação de entender por que você estava se relacionando. Então, tem partes da sua psique que você nunca vai acessar sozinha no isolamento da sua intelectualidade. E esses parceiros, eles vêm para chacoalhar seu sistema. Eles vão trazer à tona sua carência, seu ciúme, sua devoção, a sua fúria. Isso vai fazer com que você conheça camadas suas que o pensamento lógico e teórico jamais te mostrariam. Você vai se tornar mais completa porque agora você vai habitar mais partes de si mesmo. E isso pode sim ser ao custo de descobrir que você estava com uma pessoa que você considera desprezível. Viver a própria completude não significa ser uma pessoa caótica, mas uma pessoa que suporta o caos. Viver a própria completude é aceitar que a sua vida vai ter esses momentos de burrice afetiva e que são esses momentos que vão te dar
a oportunidade de cavar a profundidade da sua alma, de trazer para o consciente o que estava no inconsciente. É o reconhecimento de que a sua casca, que a sua persona que está na sua consciência precisa quebrar para que pouco a pouco o ser humano real vai aparecendo. Gente, ninguém se torna mais iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente, tá? Então, olhar para o próprio inconsciente é a única forma de parar de ser atropelada por pessoas que você achou que conhecia. Porque para o Jung, que não é trazido para a consciência, vai aparecer em nossas vidas como destino. Por exemplo, se seu inconsciente tem um medo profundo de abandono, o seu ego vai deletar essas informações que confirmam esse medo. Então, quando você vê seu parceiro distante, a sua mente vai justificar, tá cansado trabalhando. Você jura que você não viu chegando porque a sua psique estava protegendo você de uma dor que ela julga insuportável, que é uma dor que está aqui, ó, no inconsciente. E quando você olha para essa dor, você vai treinar o seu olhar para suportar a verdade antes que ela se torne um desastre. E depois desse abandono, quando você se torna consciente da sua dor, você se torna mais completa, você passa a não se relacionar por projeções de segurança e se torna mais humana. Então, no final das contas, não é sobre conhecer o que o outro se tornou, por que ele era tão ruim, é ter maturidade psíquica para entender que isso serviu para trazer partes suas à tona. Esse desapontamento horroroso serviu para pescar no seu inconsciente coisas que você não sabia sobre si mesmo. As pessoas são o que são, não o que nós desejamos que elas sejam. E é hora de aprender a navegar no seu inconsciente. É hora de se tornar completa. Bom, gente, nosso papo gostoso tá acabando. Eu vou te fazer 2 convites agora. O primeiro é ir conhecer minha loja de cerâmica artesanal e escolher qual dessas canequinhas lindas e únicas vão te fazer companhia da agora pra frente nas suas navegações inconscientes. Tá? Vou deixar o link na descrição. E o segundo é, caso você queira mergulhar mais na sua sombra e ver o que ela tem para dizer sobre você, eu vou deixar um vídeo aqui sobre esse processo que o Jung vai chamar de individuação, que é ensinar a como mergulhar em si mesma e se tornar completa, tá? Eu te vejo lá em 2 segundos.